Voltamos com o quadro Consultório Médico. O Dr. Caelson Brasileiro está aqui. Você que tem dúvidas sobre recuperação de quem venceu aí a Covid-19, 988-66-5887. Pode mandar a tua pergunta. Já vou começar perguntando ao Dr. Caelson. Muita gente que é, por exemplo, estubada, volta para casa com algumas sequelas, às vezes respiratórias. Tem casos de gente que não consegue nem andar direito. Não é isso, doutor? O que fazer nessas situações? Bom dia, Jaceline. Bom dia, pessoal. É muito importante essa etapa do pós-Covid, né? Que a gente chama de síndrome pós-Covid. Exatamente porque alguns pacientes, eles realmente precisam de um cuidado, de uma atenção bem diferenciada. E aí vai de acordo com a comorbidade do paciente, com o fator de risco, com a doença que ele já tinha até mesmo previamente ao Covid. Então, assim, a gente diferencia como os casos leves e os casos mais graves. Então, assim, como você mesmo falou, aquele paciente que esteve com longa permanência na UTI, aquele paciente que esteve entubado há um mês. Então, assim, quando ele sai, quando ele vai para casa, ele precisa sim de uma reabilitação. E a gente vê que na maioria dos casos, os pacientes eles começam a alegar que eles evoluem com um quadro de fadiga, eles são pacientes que eles referem que estão mais indispostos. Quando você pega um paciente jovem, aquele paciente que era acostumado a fazer uma academia, fazer um ciclismo... Não consegue. Ele não consegue exatamente porque ele precisa desse período de reabilitação. E é aí onde entra a equipe multidisciplinar, que vai abraçar esse paciente e criar um plano terapêutico. Isso envolve educador físico, isso envolve nutricionista, fisioterapeuta, o fonoterapeuta. Então, assim, um médico, todos em conjunto, para buscar reabilitar aquele paciente para ele voltar ao normal. Quando a pessoa não tem condição financeira, que infelizmente é a grande maioria, tem algum exercício básico que pode ser feito em casa? Inclusive, depois dessa pergunta, o senhor já vai respondendo. Tá, joia. Tem um senhor que está perguntando aqui, é o Ailton Torres. Bom dia, já sobre a perda do paladar e olfato. Tive Covid desde julho e não voltou. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? São problemas bem recorrentes, né? Bastante recorrentes. Inclusive, essa que é chamada de anosmia ou hiposmia, exatamente por essa dificuldade que o paciente ele apresenta, porque foi visto que o Covid, a infecção, ele realmente cursa bastante com essa perda do olfato e do paladar. Então, assim, isso incomoda. Eu tive Covid e eu tive realmente esse sintoma e isso me incomodou bastante, porque você não tinha aquela congestão nasal e você não conseguia sentir o gosto do alimento ali. É bem estranho. Mas, com o tempo, geralmente, esse período ele volta, né? Então, entre 10 a 14 dias, o paciente ele já começa a sentir uma melhora daqueles sintomas, principalmente no caso dessa pessoa que referiu perda do olfato. Porém, nesse caso, o que fazer, meu Deus do céu? Faz tanto tempo, faz o quê? 6 meses? Mais de 6 meses que esse paciente está alegando que ainda não voltou. Então, foi visto que alguns pacientes, de fato, eles demoram mais para voltar ao olfato. Alguns de uma maneira mais gradativa, bem mais lenta, mas aqueles casos que de fato o paciente não sente mais cheiro, o que é importante é procurar um otorrino para que ele realmente seja avaliado, examinado e até mesmo que seja feito um exame de imagem aí para poder ser avaliado. Sobre exercício, por exemplo, de respiração, algum exercício simples que possa ser feito em casa, como eu disse para o senhor, às vezes a maioria da população não tem como procurar um corpo médico, uma junta médica ou até mesmo uma consulta simples. Porque o sistema de saúde está, infelizmente, estourado, se assim pode-se dizer, espremido, e a pessoa não tem o que fazer. Exato, exato. Porque nem todo mundo vai ter acesso a essa equipe multidisciplinar. Então, assim, o que é que eu posso fazer quando eu passei aqui um mês internado? Eu não estive na UTI, mas eu fiquei internado. Então, por exemplo, a gente sabe que o paciente ele precisa de fisioterapia, certo? Então, a fisioterapia ela se divide em dois segmentos assim, de uma maneira bem básica, que é a parte motora e a parte respiratória. Então, o paciente ele está ali acamado há um bom período de tempo. Então, ele vai ter uma perda de massa magra e ali ele vai evoluir com atrofia muscular. Eu tenho um paciente nosso que eu cheguei na casa dele recentemente, antes de ontem, e na hora que eu cheguei, ele disse, olha, doutor, eu já consigo me levantar. Era um paciente rígido, era um paciente que andava, um paciente que resolvia suas coisas, mas o fato dele estar se levantando da cama, ficando em pé, ele me mostrou que conseguia fazer isso 10 vezes, que era um exercício que ele estava fazendo 3 vezes por dia. Ou seja, ele estava de uma maneira bem simples, fortalecendo a sua musculatura. Sentando e levantando na cama. Isso é um exercício bom para fortalecer o músculo, por exemplo. Exato, porque nesse caso ele tinha dificuldade de se levantar. Então ele já vê uma evolução, o fato de ele conseguir ficar em pé.
E tem aqueles pacientes que conseguir ficar em pé. Então vamos dar agora 5 passos, 10 passos. Então exatamente esse trabalhar, mas sempre com alguém apoiando, alguém orientando, e o ideal era com a orientação realmente de algum profissional da saúde. Bom dia, tive Covid, perdi o sabor e o cheiro, mas meu cabelo partiu da frente. Começou a cair, isso é normal, ou seja, mais um sintoma na Covid nessa mulher. Cabelo caindo, inclusive, meu editor está dizendo aqui, o Ed César, que muitas ligações, muita gente reclamando que realmente o cabelo está caindo. Pronto, a parte realmente da alopécia é bem complexo, é multifatorial, né? Porque, como eu estou dizendo, às vezes você já tem um fator de risco, a predisposição genética de ter aquela queda de cabelo. Então, cada caso, ele tem seu olhar específico, seu olhar clínico. Então, assim, a gente sabe que no período de infecção, o seu organismo, ele tende a utilizar os seus nutrientes, a sua reserva nutricional para combater aquela infecção. E a depender da infecção, uma infecção realmente moderada ou grave, aí de fato o paciente ele fica muito mais debilitado. E a gente sabe sim que o paciente ele pode evoluir com a perda de cabelo. Quando o paciente faz uma cirurgia grande, um politraumatizado, de fato, o cabelo realmente tende a cair. Por exemplo, quais os alimentos que a pessoa pode comer em casa que pode ajudar aí nessa redução da perda de cabelo? Eu sei que o senhor não é dermatologista, mas o senhor é médico, não é? Bem, a gente sabe que uma alimentação ela rica em vários nutrientes, ela vai diversificar o aporte nutricional do paciente. Então, assim, voltado para o cabelo especificamente, a gente tem que pedir para o paciente ter uma alimentação balanceada. Eu não posso aqui direcionar o paciente de uma maneira bem generalizada e dizer assim, olha, coma mais carboidrato. Não, o ideal aqui é que de fato tenha uma dieta bem balanceada, rica em vários nutrientes e, se possível, se o paciente ele passou por algum processo infeccioso, que ele realmente faça uma reposição polivitamínica para exatamente ajudar nesse suporte nutricional. Um outro problema, a telespectadora está perguntando aqui, a Luísa, Jaceline, tive Covid e não para de ter dor de cabeça. Muita gente também reclama desse sintoma da Covid, sente muita dor de cabeça. Como tratar isso, hein, doutor? Esse sintoma está entre os top 5. Minha mãe diz sempre assim, mãe, eu tô com dor de cabeça. Olha, tome água que passa. Lá em casa é desse jeito. Então, na verdade, a água sempre é bom, né? Mas aí, nesse caso, alguns pacientes, de fato, eles reclamam. Alguns reclamam de dor no corpo e outros reclamam exatamente de uma cefaleia. E, de certa forma, a gente viu que está sendo muito comum os pacientes que evoluem no pós-Covid com esses sintomas. Aí, nesse caso, realmente é a utilização de medicamentos sintomáticos. Não existe nenhum medicamento preventivo, não existe nenhum tipo de medicamento específico, mas sim sintomáticos. O paciente, de fato, evoluiu com uma dor no corpo, uma dor de cabeça, ele realmente tomar algum analgésico simples para tentar, e se aquilo ali persistir de uma maneira mais intensa, de fato, procurar um atendimento médico para que aquilo ali não se confunda com outra patologia que o paciente já tenha previamente. O que é a Covid, na verdade, é uma incógnita, né? Em alguns... Tem gente que tá... Tem uma telespectadora que está dizendo aqui. Tem um Covid e tem muitas dores no corpo e o cabelo cai até hoje. Ou seja, sequelas recorrentes da Covid. Nesse caso, o que fazer? Das dores no corpo? Uhum. Porque, na verdade, vamos lá. Como eu estou falando, cada caso é um caso. Vamos supor que essa paciente tem uma artrose. E aí, ali, ela realmente ela aumentou intensificou as suas dores, né? Então, assim, nesse caso, de fato, é ela procurar uma reabilitação de um exercício físico, alguma coisa que possa fortalecer de uma maneira bem específica a parte muscular e os analgésicos simples, que a gente viu que esses sintomas, com o tempo, de maneira gradativa, eles vão diminuindo. Danos psicológicos, isolamento, quem está num leito de UTI, fica naquela incógnita, eu vou viver, eu vou morrer, porque a gente sabe que a doença causa muito pânico. O que fazer, hein, doutor? É complicado, porque na verdade, só quem se isolou sabe como é ruim. Terrível, né? É terrível, você é uma pessoa ativa, gosta de sair, de andar e ali do nada você tem que se ver 14 dias dentro de casa, trancado. Então isso aí é uma situação que muitas das vezes você liga a TV, o noticiário de alguém que faleceu. Você vê alguns pseudo-especialistas amedrontando no WhatsApp. Então aquilo ali vai criando uma aterrorização que às vezes quando o paciente chega para um médico, você vê o paciente totalmente aterrorizado,
em pânico, com medo. De fato, as dúvidas são comuns, mas você vê que a população está realmente bastante assustada. E às vezes, exatamente por essa quantidade de fake news que a gente vê, realmente as pessoas se assustam bastante. Mas a questão psicológica, ela é muito crucial. Um paciente que ele passa 2, 3 meses no UTI, quando ele sai, realmente, ele sai precisando de um apoio. Então, o suporte familiar ele é importantíssimo. A gente vê que o isolamento, no momento inicial de casos leves, ele já afeta o emocional de algumas pessoas. Então, assim, o suporte familiar, o suporte profissional, e a gente sabe que tudo isso vai passar. A gente já está com vacina, já estão vários estudos aí. Então, assim, tudo isso é passageiro e a gente está caminhando para o melhor. O senhor falou em fake news, mitos e verdades sobre a Covid. Ivermectina previne Covid? Na verdade, isso é um questionamento, assim, muito complexo. Que, na verdade, assim, o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina, ele não estipulou ainda nenhum tipo de tratamento devido à falta de estudos que vai embasar essa medida. Existem algumas coisas que já foram comprovadas, como o uso de corticoide, como a questão da pronação. Então, assim, a questão de evitar eventos tromboembólicos, mas, assim, o uso de alguns medicamentos, eles ainda estão em estudo. Então, cabe ao médico, nesse momento, decidir de uma maneira, o médico ele tem autonomia, juntamente com o seu paciente, o paciente que aceitar aquele tipo de tratamento, ele caminhar para um tipo de tratamento ali que ele vê que realmente é o mais indicado para aquele paciente especificamente. Para finalizar bem curtinha, máscara anti-Covid é verdade? Mata mesmo o vírus? Mata. A máscara anti-Covid, na verdade, são máscaras que têm realmente partículas de prata e que aquilo ali, de fato, serve para realmente evitar. A gente sabe que a indicação da utilização da máscara hoje realmente é algo geral. O fato de ser uma máscara anti-Covid vai ajudar bastante, mas se também não tiver a máscara anti-Covid, também vai ajudar o fato do paciente realmente utilizar, tanto para o paciente que está portando a doença, como aqueles que querem, de fato, se proteger. Mas a máscara anti-Covid realmente funciona. Doutor Caelcio, muito obrigada, viu? O senhor, como sempre, esclarecedor, muita pergunta. A repercussão é essa aqui, ó. Rapaz, eu agradeço aí. Muito obrigada, viu? De nada, eu agradeço a oportunidade, que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Amém, né? Olha, por causa do crescimento das mortes por coronavírus, os cemitérios